Olá, pessoal. Eu sou a doutora Cristiane Fumo dos Santos, eu sou pneumopediatra e sonóloga, e juntamente com as doutoras Amanda, que é otorrino, e Luciane, que é neurologista pediátrica, nós pensamos no curso Sono para Pediatras. E depois de muitos pedidos, nós resolvemos montar uma nova turma multidisciplinar, porque afinal de contas, as crianças passam boa parte da infância dormindo. E se a gente não conhece essa parte da vida das crianças, a gente está deixando alguma coisa para trás, não é mesmo? Então, vou falar com vocês um pouquinho hoje a respeito de insônia em pediatria. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho como que a gente dorme, né? Vocês já viram na aula da doutora Luciane qual é a função do sono, o que é sono, e agora a gente vai falar um pouquinho como que a gente dorme. Então, a gente tem três mecanismos principais. O primeiro deles é o acúmulo de sono. Então, a gente tem que lembrar que a gente consegue comer sem estar com fome, beber sem estar com sede, mas a gente não consegue dormir sem estar com sono. Então, esse é um fator muito importante para a gente conseguir dormir bem. O outro é o ciclo claro e escuro, que a gente não interfere tanto pensando na questão solar, mas que a gente já tem trabalhos mostrando que para bebês, por exemplo, existe um aumento da escuridão durante o dia e da luminosidade durante a noite, e que isso acaba atrapalhando o amadurecimento desses bebês. E a terceira parte é a questão dos nossos sinalizadores internos. E aí, o nosso sinalizador interno mais famoso é a melatonina, que também sofre uma influência muito grande dessa questão do ciclo claro e escuro. Eu gosto de comparar bastante isso com uma orquestra. Se a gente tem esses três elementos tocando no mesmo local da partitura ao mesmo tempo, a música soa gostosa, eu consigo dormir bem. Mas se cada um tá tocando num momento diferente dos demais, a música vai soar estranha e eu não vou conseguir dormir tão bem. Então é importante que a gente alinhe esses três mecanismos. Outra coisa importante da gente falar em insônia pediátrica é a questão do amadurecimento do sono. Então a gente não está falando de um adulto em miniatura, né? Então as crianças elas vão começar a consolidar o sono noturno a partir dos 3 meses, que é quando elas começam a produzir a melatonina. E antes disso, como que elas obtêm a melatonina? Através do aleitamento materno. Como que a gente ajuda isso a amadurecer mais rápido? Marcando bem a diferença entre claro e escuro para o bebê. Então, durante o dia, deixar a casa bem iluminada, iluminação solar já é o suficiente, e durante a noite evitar as luzes. Então, quando a gente vai cuidar do bebê, ao invés de acender a luz onde a gente está, acender a luz do corredor, por exemplo, e não deixar aquela famosa luzinha a noite toda. Ela vai atrapalhar tanto o amadurecimento da secreção de melatonina pelo bebê, quanto a secreção de melatonina nos pais. E lembrando que a mãe vai ser a fonte de melatonina para essa criança. Aí a pergunta que todo mundo faz pra gente, né? Quando é que o bebê dorme a noite toda? Vou contar um segredo para vocês. Não dorme. Não dorme porque a gente também não dorme. E isso é uma questão evolutiva nossa extremamente importante. Hoje a gente dorme nas casas, nas camas, mas o sono é um período de vulnerabilidade muito grande. Então a gente dorme por ciclos e no final de cada ciclo a gente superficializa o sono para checar se esse ambiente está seguro. Se ele está seguro, eu volto a dormir. Se ele não está, eu acabo despertando para checar se ainda vale a pena continuar ali ou não. Os bebês, eles não conseguem fazer essa checagem de segurança tão bem quanto a gente. Então, como é que funciona isso para eles? No final de cada ciclo de sono, eles vão observar se está igual estava quando eles começaram a dormir ou não. Então, o que acontece? Eu dormi mamando, agora eu estou no berço. Tem alguma coisa estranha. Então, ele chora e pede a presença dos pais. Se ele adormeceu no berço e acordou no berço, ele tem a possibilidade de voltar a dormir sem precisar da intervenção dos pais, porque ele superficializou o sono, viu que ele estava no mesmo local e acabou voltando a dormir sozinho. A questão da soneca também é importante a gente falar nas crianças. Elas vão diminuindo com a idade. A gente tem uma questão cultural muito importante. Basta a gente lembrar da Espanha, onde a siesta vai continuar mesmo nos adultos. Mas como uma questão fisiológica, ela permanece mais ou menos até os 7 anos.
E a soneca, ela vai atuar naquele primeiro mecanismo que eu falei para vocês, né, no acúmulo de sono. Então, para a criança pequena que não consegue acumular muito sono, isso é uma coisa legal, vai diminuir o sono, vai deixar ela funcional durante o dia. Para crianças maiores, isso pode interferir no mecanismo da orquestra. Se ela dormiu mais do que um cochilo, se ela fez um ciclo completo de sono, ou se esse cochilo foi muito próximo ao horário de dormir, ou se ela está compensando o período que ela ficou acordada à noite, dormindo durante o dia, aí sim eu posso atuar nesse mecanismo de acúmulo de sono, prejudicando o sono noturno. Quando a gente fala de insônia em pediatria, a gente não está falando de uma coisa só. Né? É muito diferente a insônia do bebê, da insônia do escolar e do pré-escolar e da insônia do adolescente. E nessa aula eu vou trazer alguns poucos aspectos para a gente começar a entender essa história. Então, na faixa etária pediátrica, a gente já tem alguns fatores de risco também. Então, as meninas, mesmo na faixa etária pediátrica, são mais acometidas pela insônia, baixo nível socioeconômico, depressão, ansiedade, luto. E não tem como a gente negar que nesses últimos meses, vivendo essa situação de pandemia, as crianças estão mais sujeitas a essas três últimas coisas. Né? Então, elas não estão brincando da maneira como estavam antes, não estão encontrando os amigos, não estão indo para a escola, não estão convivendo com alguns familiares, podem ter perdido alguns familiares e tudo isso vai acabar interferindo, sim, no sono dessas crianças. Além disso, a gente tem dois problemas de saúde que são muito interligados com a insônia, que é o transtorno do espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente sabe que o manejo da insônia nessas crianças, inclusive, melhora a doença de base. Em bebês, eu gosto muito de falar de prevenção de insônia. É claro que a gente pode tratar os bebês que já não estão dormindo bem. O tratamento, já vou dar um spoiler, em crianças normais não inclui medicação, mas eu acho que o trabalho mais bonito que a gente tem é o trabalho preventivo. Então, como que a gente faz essa prevenção? Explicando quais são os mecanismos de sono, o que é o sono normal. Lembrar que cada bebê tem o seu reloginho, então eles vão dormir, eles vão ter ciclos, na verdade, entre 2 e 4 horas, a maior parte deles em 3 horas. No comecinho eles dormem mamando, mas eu acho que a intervenção mais bacana que a gente tem para fazer é quando ele fica um tempo ainda acordado ali no peito. Eu sei, gente, é uma delícia ficar com o neném ali no colo, né? Mas a gente tem que resistir a essa delícia e pensar que a gente está fazendo um bem para essa criança, colocá-lo acordado, mas sonolento no berço. Por quê? Ele vai dormir quando ele acordar no final do ciclo, que é absolutamente normal para todo mundo, ele vai perceber que ele está no mesmo local e ele vai ter a possibilidade de voltar a dormir sem chamar os pais. É claro que quando a gente está falando de bebê pequenininho, em algum momento ele vai chamar porque a fralda está suja, porque ele está com fome. Mas a gente vai diminuir bastante a intervenção dos pais, fazendo com que o sono desse bebê fique mais consolidado e a privação materna e paterna de sono também seja bem menor. Lembrar que esse berço ele fica no quarto dos pais até os 6 meses. Em alguns casos a gente deve deixar mais tempo, a gente vai abordar isso melhor no curso. O ritmo interno então começa aos 3 meses, como eu já falei para vocês. Importância da melatonina materna até então e da gente estabelecer bem os ciclos claro e escuro para ajudar o próprio mecanismo de melatonina desses bebês a amadurecerem mais rápido. Nos pré-escolares e escolares, a gente tem a resistência em ir para a cama, eu quero mais uma história, eu quero mais um beijo, eu quero assistir mais um desenho. A gente tem uns medos que pode ser medo de vampiro, medo de uma história, mas medos reais também, né? E isso é uma coisa que eu tenho falado muito, que tem se exacerbado bastante durante o período de pandemia. Então, a gente está vendo pais vivendo medo de perder o emprego, de violência, de assaltos, de golpes, e isso acaba passando para as crianças também. E a gente vai continuar tendo os despertares noturnos, principalmente se essa criança ela ainda não aprendeu a adormecer sozinha. E aí as intervenções que a gente vai fazer vai ser em diminuir a resistência em ir para a cama, lidar com esses medos e como que a gente vai fazer com esses despertares noturnos, lembrando que a gente sempre vai atuar no início da noite,
que é quando todo mundo está mais disposto a fazer alguma coisa, porque no meio da madrugada ninguém está disposto a aprender ou a ensinar nada, não é mesmo? Nos adolescentes, a gente tem uma questão fisiológica, os adolescentes eles têm um atraso de cerca de 1 hora na secreção da melatonina em relação à idade escolar, que só vai voltar ao normal por volta dos 20 anos. A gente sabe que as atividades escolares e sociais vão interferir bastante nesse padrão de sono, mas a presença dos eletrônicos é algo extremamente importante nos adolescentes. A gente já vê isso também em crianças mais novas, mas nos adolescentes isso é ainda mais importante. Período de aula, esse ciclo vicioso ele é muito importante, né? Então, o adolescente ele dorme tarde, ele acorda cedo porque a escola exige que ele acorde cedo, ele vai para a escola sonolento, ele não consegue prestar atenção na aula, aí ele volta para casa, ele não está motivado a estudar porque ele já não entendeu mesmo a matéria, e ao invés de fazer um cochilo, ele dorme 1 ou 2 ciclos. Quantas vezes a gente não vê adolescentes dormindo durante horas durante o período da tarde, não é mesmo? E aí, o que vai acontecer com aquele primeiro mecanismo de sono que eu falei para vocês? A gente vai diminuir o acúmulo de sono. Então, quando chega a noite, ele realmente não tem sono. Mas aí, o que ele faz? Ele vai ficar no eletrônico. E o que acontece quando a gente fica no eletrônico? A gente inibe a produção da melatonina. Então, a melatonina ela é um hormônio, a gente produz com essa questão de variabilidade de claro e escuro. Então, durante o dia, a gente tem grande iluminação, inibe a melatonina e permanece em vigília. À noite, era para a gente ter uma diminuição da luminosidade natural, né? Da luminosidade natural que a gente tem, libera a melatonina e sono. O problema é que a gente não tem uma diminuição da luminosidade total, seja pela iluminação da casa, seja pelo uso dos eletrônicos, e aí a gente vai manter a melatonina inibida e vai ser mais difícil que a gente consiga dormir. Independente da idade, a principal terapêutica que a gente tem é rotina. Rotina vai entrar na base do tratamento de insônia para qualquer idade, mesmo dos bebezinhos. Então, para crianças maiores, lembrar que o horário do final de semana não deve diferenciar mais do que 30 minutos. Isso é chamado de jet lag social, né? Quando você tem a criança dormindo muito mais tarde no final de semana do que durante a semana. Isso vai trazer consequências tanto do ponto de vista metabólico quanto do ponto de vista de aprendizado e memória para essa criança. Então, vocês viram na aula da Amanda que quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono, a gente pensa em obesidade e a obesidade pode piorar a apneia pode piorar a obesidade, mas a gente tem que lembrar também que qualquer pessoa privada de sono, ela tem uma propensão maior à obesidade. E aí a gente começa a entrar em vários ciclos viciosos, onde eu começo a ter outros problemas de sono associados. Desligar as telas e evitar as atividades estimulantes pelo menos 1 hora antes de dormir. Então tem a questão da luminosidade, que é muito importante, mas a gente tem que dar uma baixada também em toda aquela movimentação que a gente tem da criança, né? Não adianta alguém chegar em casa às 9 da noite, querer jogar bola com a criança até 9h29 e querer que 9h30 ela esteja dormindo. Promover uma atividade relaxante antes de dormir, que pode ser um banho para o pequenininho, se ele relaxa, embora alguns pequenininhos com o banho fiquem mais excitados, a gente sabe disso, né? Então, procurar alguma coisa que deixe essa criança mais tranquila. Ter um ritual de sono que mesmo para os bebezinhos pode ser mamou, fez a higiene oral, colocou o pijaminha, vai para o berço enquanto escuta uma historinha, ouve uma musiquinha ou ouve uma prece. Não ter telas no quarto. Cada tela rouba 20 minutos de sono por dia. Tem um estudo da National Sleep Foundation com adolescentes que mostra muitos eletrônicos no quarto e mais do que isso, 16% desses adolescentes checando e-mails e redes sociais depois de dormir. É claro que nós adultos precisamos dar o exemplo, a gente não pode ter também eletrônicos no quarto, não pode ficar a gente lá viciado o tempo todo no celular e querer que essas crianças não fiquem também. O que eu queria falar para vocês de insônia em pediatria era isso. É só uma introdução, a gente vai falar muito mais a respeito deste e de outros assuntos no curso Sono para Pediatras Multidisciplinar. Eu convido todos vocês a participar do curso.